Gente, bom dia. Hoje é dia 30 de julho. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira é o dia da semana do nosso momento reflexão. Hoje o texto que eu escolhi para esse momento reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na tradução, se eu não estiver equivocado, da língua corrigida, a linguagem corrigida, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como se Jesus estivesse olhando nos meus olhos e dizendo diretamente a mim essas palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sinto como se ele olhasse bem no fundo dos meus olhos e trouxesse à tona aquilo que eu preciso lembrar, aquilo que eu não posso me esquecer. E o que eu preciso lembrar, ou me lembrar, é que o ser humano, todo ser humano, carrega a tendência de se achar bem-sucedido, de se achar importante. E quando o homem pensa ou sente isso de si mesmo, ele passa a sentir orgulho de suas realizações, ele passa a se orgulhar da sua dignidade, ou seja, ele começa a olhar para ele e gostar dele mesmo. E esse modo de pensar e agir está exatamente no centro do problema do pecado. A verdade é que o pecado, ele é o amor mal dirigido. Um dia eu ouvi que a essência do pecado é desviar o amor que deveria ser direcionado a Deus e ao nosso próximo e ser direcionado para o nosso próprio eu. No fundo, bem no fundo mesmo, é colocar nosso insignificante eu, o nosso ego, no centro de todo o universo, ou no centro do nosso próprio universo. E a gente acabar se orgulhando disso. E talvez você possa pensar: qual é o problema da gente se orgulhar de alguma coisa? O problema é que quando a gente se orgulha de nós mesmos, alienados ou separados, não aliançados com Deus, a gente acaba entrando por uma porta muito perigosa. Eu estava lembrando, por exemplo, de Adão e Eva. Adão e Eva, eles seguiram um caminho semelhante a essa narrativa, quando eles escolheram e decidiram pela própria vontade, a despeito da vontade de Deus, a despeito da voz de Deus. E o resultado disso, eu e você sabemos muito bem. Isso nos afetou toda a raça humana de um modo avassalador, completo. E sabe, gente, eu tenho para mim que o orgulho e o equívoco de se sentir autossuficiente, quando nós deveríamos seguir o conselho de Jesus de nos projetarmos na vida como pessoas humildes ou pobres de espírito, continua o orgulho, ou continuam, o orgulho, o equívoco, exatamente no centro do problema do pecado. Portanto, não foi coincidência que Jesus começou ensinando os princípios do seu reino com essa fala de bem-aventurados os humildes de espírito. Não foi coincidência, não foi por acaso. Ele precisava atacar a fonte ou a raiz do problema. Nada poderia ser feito se ele não deixasse para o homem, de modo muito claro, qual era o problema. Qual era o problema? E quando eu olho para a vida de Jesus, fica claro que o desejo de Deus, eu olhando para Jesus, eu vejo que ele mostra, ele revela que o desejo de Deus é fazer da nossa vida egoísta e centralizada em nós mesmos uma vida onde ela vai ser transformada em um viver onde eu e você, a gente aprenda a repartir com o nosso irmão, aquele irmão que faz a jornada da vida, da existência ao nosso lado, junto com a gente.
E acima de tudo, repartir o quê? Repartir amor, repartir honestidade, repartir misericórdia, repartir graça. E quando eu digo repartir, eu digo mais no sentido do compartilhamento. É entregar, é dar, é oferecer isso. Acima de tudo, eu diria que oferecer a Ele amor, compartilhar com Ele amor, mas não esquecendo que eu preciso primeiro amar a Deus. E Jesus deixou muito claro que isso só é possível quando eu e você acessamos em nossa vida a porta da humildade de espírito, ou dos humildes de espírito, que, ao meu ver, na minha interpretação, é aceitar com total rendição a verdade de que dependemos de Deus para tudo nessa vida. Inclusive o fato de nós respirarmos e o oxigênio vir do lado de fora, fica muito claro que eu e você não somos nada, absolutamente nada sem Deus. Nós dependemos de Deus. A minha oração é que eu e você, a gente tenha disposição ou aprenda a disposição de seguir o caminho e os passos dos humildes de espírito mesmo, para que a gente possa ter acesso ao reino dos céus. Mas ter acesso não no futuro, não só depois da morte, mas o acesso ao reino dos céus hoje, agora e sempre. Porque Jesus um dia disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a vida, a graça, o reino de Deus, ele começa hoje, aqui e agora, para os humildes de espírito. E eu só agradeço a Deus, porque um dia Deus ele veio e confrontou a nossa humanidade. E veio para mudar aquilo que nós somos e aquilo que nós carregamos como essência. Não a essência que Deus colocou em nós, mas a essência que o pecado nos trouxe quando Adão e Eva decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que Deus possa colocar em nosso coração essa dependência dele, hoje e em todos os dias. Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser, no nosso momento reflexão. Fiquem na paz.